as tangentes. Ora bem, o enunciado diz o seguinte: na figura 1 ao lado estão representadas em referencial ortonormado x ou y parte do gráfico de uma função f de domínio R. Depois, no ponto seguinte, diz que uma reta t tangente ao gráfico de f no ponto da abscissa A. E por último, a reta t interseta o eixo x no ponto da abscissa menos 4 e o eixo y no ponto de ordenada 2. Portanto, agora temos aqui, ele pede-nos que nós calculemos o valor do limite de x a tender para a de x ao quadrado mais 2ax menos 3a ao quadrado sobre f de a menos f de x. Depois temos aqui as respectivas soluções e temos a figura, aqui ao nosso lado, a figura 1. Ora bem, a primeira coisa aqui a ter aqui em conta e que nós temos que saber é que o declive da reta, portanto, que é o nosso m, é sempre igual à derivada no ponto. Neste caso, o ponto da abscissa vai ser o ponto A. Portanto, quer dizer que o nosso declive da nossa reta é igual à derivada no ponto A. Ora bem, derivada no ponto A, que por definição de derivada é igual a ter o limite de x a tender para A de f de x menos, neste caso, como o valor do ponto é o ponto A, então f de A de x menos A. Ora bem, se nós olharmos aqui para a nossa expressão, portanto, para esta expressão aqui que eles nos dão, a qual agora eu estou aqui a sublinhar aqui a vermelho, nós verificamos facilmente que temos aqui uma parte aqui dessa função. Isto é, aqui na parte aqui do denominador aparece aqui um f de a menos f de x e cá em cima temos aqui um x ao quadrado mais 2ax menos 3a ao quadrado, que nem sequer é muito parecido com esta parte que está aqui no denominador da definição da derivada. Mas, no entanto, esta parte do denominador, se nós trocássemos o sinal, automaticamente até podemos ficar aqui com uma expressão parecida com esta parte idêntica, aliás, aqui à parte aqui do numerador. Então, vamos tentar trabalhar nesse aspecto e vamos tentar aproximar esta expressão desta para utilizarmos esta igualdade da derivada, portanto, no ponto que é igual ao seu declive. Ok? Agora, de seguida, também temos que descobrir quanto é que é o declive desta reta. Ok? Pronto. Mas antes disso, vamos trabalhar aqui a expressão de forma a que fique uma parte da expressão, pelo menos, fique parecida com esta parte, com a derivada por definição. E será essa a nossa ideia de resolução do exercício. Portanto, aqui, o limite, agarrando aqui na expressão, que eles nos dão, o limite de x a tender para a, de x ao quadrado, portanto, de x ao quadrado mais 2ax menos 3a ao quadrado sobre f de a menos f de x. Ora bem, então, tendo aqui em conta a mesma ideia daquilo que eu estava a referir anteriormente, do limite por a derivada por definição, então nós temos aqui uma expressão aqui muito parecida aqui em baixo com a parte do numerador desta derivada por definição. Então vamos aproveitar esta ideia e vamos tentar inverter esta expressão de forma a ficar o mais parecido possível. E para inverter esta expressão não é fazer nada mais nem nada menos do que colocar um 1 cá em cima e invertemos esta expressão desta forma. Fazemos o limite de x a tender para a de f de a menos f de x sobre... Portanto, a expressão toda que se encontra ali, x ao quadrado mais 2ax menos 3a ao quadrado. Agora, também verificamos facilmente que aqui os sinais aqui estão simétricos em relação ao que se encontra aqui em cima na derivada por definição. Portanto, então, basicamente, se colocarmos o menos em evidência, então vamos trabalhar agora essa parte. Vamos colocar aqui o menos em evidência e vamos colocar aqui agora x a tender para a, menos, portanto, e colocávamos aqui, abrir parênteses, f de x menos f de a sobre o x ao quadrado mais 2ax menos 3a
ao quadrado. Ora bem, agora, o que é que nós podemos fazer? Bem, a parte de cima já está idêntica, basicamente, retirando este menos aqui para trás do limite, pelas propriedades do limite, permite-nos tirar este menos, que é a mesma coisa que termos aqui um menos 1, que é uma constante, portanto pode passar para trás do limite. Então, basicamente, o que nós temos que nos preocupar aqui agora é com esta parte aqui de baixo, que é a parte do denominador que nós temos aqui, que é este x ao quadrado mais 2ax menos 3a ao quadrado. Ora bem, então podemos aplicar aqui a regra de Ruffini. E a regra de Ruffini vai ter o divisor, vai ser sempre a tendência do limite. Portanto, quando diz aqui que o limite de x está a tender para a, então este a passa a ser o nosso divisor. Sempre que nós temos uma situação destas e temos que utilizar a regra de Ruffini, o nosso divisor passa a ser para onde o limite está a tender. Neste caso, o x está a tender para a, então o nosso divisor vai ser a. Agora, aplicando aqui a regra de Ruffini, agora atenção aqui, temos aqui um polinómio de grau 2, portanto temos aqui um x ao quadrado, aqui um x e aqui um termo independente que neste caso aparece aqui com a letra a como a parte do termo que tem aqui o x, também tem aqui 2a. Então, basicamente, agora o que nós vamos fazer é retirar a parte do quociente de cada um destes graus do polinómio e vamos colocar aqui, portanto, isto vamos ficar aqui com 1, 2a e menos 3a. Ora bem, agora baixamos para aqui o 1, portanto agora 1 vezes a era a, portanto estas operações já são conhecidas da vossa parte. 2a mais a seria 3a, agora 3a vezes a daria 3a ao quadrado. Ora bem, e faltava aqui o quadrado aqui em cima também. Portanto, agora vai-nos dar o resto zero. Ótimo, era mesmo isto que nós precisávamos. Para que nós consigamos utilizar a regra de Ruffini em nosso pró, para conseguirmos resolver um limite, o resto aqui tem que dar sempre zero. Portanto, a partir deste momento, o que é que eu posso concluir depois de aplicar a regra de Ruffini e chegar aqui ao fim e isto dar resto zero? Posso concluir que, portanto, o meu divisor passa a ser, portanto, agora aqui vamos substituir na expressão, portanto, se o meu divisor aqui era a, então vamos ficar aqui com x menos a, e agora, chamando aqui a atenção, o divisor fica sempre com o sinal simétrico dentro do parênteses. Em relação ao quociente, mantém o mesmo sinal, baixando aqui o grau. Se o grau da minha expressão inicial, antes de eu aplicar a regra de Ruffini, era de grau 2, agora vamos ficar aqui com uma de grau 1. Então vamos ficar aqui com x mais 3a. Isto permitindo que... O que é que isto permite? Permite-nos agora substituir ali na nossa expressão, portanto mantemos aqui o 1, e agora o menos passamos cá para trás, como eu já tinha referido anteriormente, era uma constante, portanto pelas propriedades do limite é permitido fazê-lo, e agora ficaríamos aqui com f de x menos f de a sobre x menos a multiplicar por x mais 3a. Agora, esticando aqui sempre o travessão, porque isto tem que estar sempre sobre ele todo. Bem, agora, se nós olharmos aqui atentamente e se formos aqui em cima calmamente, podemos verificar que, pela definição da derivada, basicamente, aquilo que nós obtivemos ali em certa parte foi isto que nós temos aqui. Portanto, quer dizer que nós temos ali, na nossa presença, uma derivada por definição. Nesta parte que aqui está. Portanto, esta parte agora que eu estou a sublinhar aqui, a verde. Agora, temos aqui uma espécie de um intruso. Este intruso aqui será este x mais 3a. Bem, isto facilmente, pela propriedade também dos limites, nós também temos que saber que podemos afastar este x mais 3a. E como é que nós podemos fazer isto? Bem, colocávamos aqui o tal limite, menos o limite de x a tender para a, em que ficaríamos aqui com f de x menos f de a, sobre o tal x menos a, agora, a multiplicar pelo limite de x a tender para a, aqui, pronto, para a, e vamos obter aqui 1 sobre x mais 3a. Bem, agora, a partir deste momento, o que é que nós vamos fazer aqui? Bem, esta parte aqui já nós esticamos até aqui. Portanto, o que é que nós vamos fazer aqui? Bem, esta parte que nós temos aqui não é nada mais nem nada menos do que a derivada no ponto A. Bem,
nós já tínhamos dito anteriormente que a derivada no ponto A era igual ao seu declive. Declive esse que nós ainda não possuímos o valor dele. Mas por seguida vamos encontrar o valor desse declive. E verificando aqui no gráfico, nós verificamos aqui que nós temos, nesta reta tangente, temos aqui dois pontos. Temos este ponto, em que tem ordenada 2, e temos este ponto da abscissa menos 4. Portanto, pontos esses que interceptam o eixo do y e o eixo do x, portanto, o eixo das ordenadas e o eixo das abscissas, respectivamente. Então verificamos aqui facilmente que podemos aplicar uma forma que nós aprendemos logo no 9º ano, até no 8º, que dizia que o declive podia-se calcular com y2 menos y1 de x2 menos x1. Ora bem, e o que é este y2, y1, x2 menos x1? Serão pontos que pertencem à reta, ok? Pontos esses que, neste caso, vão ter de coordenadas, portanto, aqui, onde ele intercepta o eixo dos y, vai ter aqui um ponto de coordenadas, portanto, 0, 2, que é a ordenada na origem, e o ponto de interseção com o eixo das abscissas vai ter de coordenadas, respectivamente, menos 4, 0. Ok? E, tendo isto em conta, então podemos facilmente ir aqui à forma que eu tinha colocado aqui e podemos definir, por exemplo, o 0 como y2, o 2 como y1, o x2 como menos 4 e o x1 como 0. Então colocávamos aqui, portanto, então vou escrever aqui ao contrário, portanto, punhamos aqui 0 menos 2, portanto, y2 menos y1, e x2, que era o menos 4, menos o x1, que seria o nosso 0. Portanto, agora, fazendo aqui as contas, portanto, 0 menos 2 daria menos 2, e aqui menos 4 menos 0 dava menos 4, então facilmente, simplificando aqui a expressão e tudo, reduzindo aqui, então daria 1 sobre 2. Ora bem, então, este 1 sobre 2, como nós já tínhamos dito anteriormente, que a nossa derivada no ponto A era igual ao declive, então, nestas circunstâncias, eu posso afirmar que aquilo que eu obtive aqui em baixo, vai ser, portanto, vou verificar aqui que vou obter o 1, portanto, aqui, e depois, aonde está aqui a expressão, ficaríamos aqui com menos 1 sobre 2, portanto, vou substituir esta expressão toda pelo valor que eu obtive lá em cima do meu declive, a multiplicar agora aqui por este limite, que iríamos ficar aqui aplicando aqui o limite, ficaríamos aqui com A mais 3A. Ora bem, resolvendo isto, portanto, ficaríamos aqui, resolvendo aqui o limite, ficaríamos aqui com 1 sobre 2, portanto, A mais 3A daria 4A, e ficaríamos com 1 sobre 4A. Aplicando aqui a multiplicação, nós obtemos aqui facilmente, cá em baixo, que ficaríamos aqui com menos 1 sobre 4 vezes 2, 8A, ok? E agora, portanto, aplicando aqui a regra aqui da divisão, portanto, facilmente nós obtemos aqui que mais com menos vai nos dar menos, e isto é a mesma coisa aqui que ter 1, portanto, este vai multiplicar por este, e este vai multiplicar por este. Então, vamos obter aqui 8A sobre 1. Bem, então obtemos aqui menos 8A, sendo esta, então, o meu resultado final, e que é a opção, portanto, a opção B.